E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ver os verbos de ligação e os sentidos que eles dão às palavras, certo? Então, verbo de ligação, ele liga uma característica ao sujeito. Então, quem que é o sujeito? Sujeito é aquele que faz a ação. Então, opa, problema. Vamos lá. Então, Paulo foi ao mercado. Então, vamos lá. Qual é o verbo da oração do professor? O foi. O foi é o nosso verbo, certo? Então, o sujeito é aquele que faz a ação. Para eu descobrir o sujeito, o que eu tenho que fazer? Perguntar para o verbo a ação dele. Então, eu vou perguntar quem foi ao mercado. Quem foi ao mercado, pessoal? Quem foi ao mercado é o Paulo. Logo, Paulo vai ser o sujeito da minha oração. Então, de novo, verbo de ligação liga uma característica ao sujeito, indicando um estado. Não indicam uma ação realizada. Olha que legal. Eles indicam um estado. Isso quer dizer que o foi não é verbo de ligação, certo? Porque ele indica um estado, e não uma ação. O que é uma ação? Foi é uma ação, o ir. Ele se deslocou do ponto A até o ponto B, belezinha? Não indica uma ação realizada e fazem parte do predicado nominal, introduzindo o predicativo do sujeito. Agora, o que vocês têm que lembrar? Olha só, Paulo é o sujeito, predicado é toda a informação menos o sujeito. Então, do verbo para frente é tudo predicado. Você tirou o sujeito, é tudo predicado. Nós vamos ter o predicado verbal e o predicado nominal. O predicado verbal é quando o núcleo do predicado é o verbo. Jesus Cristo, é isso mesmo. Olha lá, pessoal. Fui ao mercado. Esse mercado, ele se refere ao Paulo ou ele se refere ao destino da onde a pessoa foi? Ele se refere ao destino. Então, foi, ele não é um verbo de ligação. Por quê? Porque esse predicado que nós temos, ele é um predicado verbal. Porque como ao mercado é o destino do verbo foi, o meu predicado, que é tudo depois do meu sujeito, está girando em torno do meu verbo. Então, ele é um predicado verbal. E o que a gente quer é o predicado nominal. Ou seja, o predicado nominal é o que vai estar no nome? Não necessariamente. Quer dizer que o predicado nominal vai estar no substantivo ou no sujeito. A gente vai chegar lá. Então, listas dos verbos de ligação. Então, olha lá. Ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar, permanecer. Esses aqui são os verbos de ligação. Eles indicam um estado, gente. Eles não indicam uma ação. Quem é ele é legal. Isso é um estado. Estou falando do estado. Ele está bem. É um estado. Ele parece bem. É um estado. Ele vai ficar bem. É um estado. Ele vai tornar-se bem. Ou seja, ele vai passar de um estado para o outro. Ele vai continuar bem. Continuidade. Um estado que vai se continuar. Ele vai andar bem. Veja, esse andar, gente, não é o andar nesse sentido aqui, ó. Esse andar é no sentido de a vida continuar mesmo, sabe? E o permanecer é o que mais tem exemplo de estado, certo? Então vamos lá ao exemplo de frase com verbos de ligação. Meu irmão é trabalhador. Pertence ao verbo estar.
Então, meu irmão é trabalhador. Esse trabalhador se refere ao verbo ou ele se refere a irmão? Ele se refere a irmão. Então vamos lá, meu verbo é. Quem é alguma coisa. O que ele é? Trabalhador. Quero achar o sujeito. Quem é o sujeito da minha ação? Meu irmão. Por quê? Quem é trabalhador? Meu irmão. Então, trabalhador se refere a meu irmão. Ele está se referindo ao sujeito. Então, o predicado é nominal. Eu estou exausta. Eu estou exausta. Qual que é o estado que a pessoa se encontra? Exausta. Então, esse exausto está se referindo não ao verbo, mas sim ao sujeito. Então, predicado nominal. Seu pai parece nervoso. É o estado que o seu pai se encontra. Quem parece nervoso? Seu pai. Então, seu pai é o sujeito. Esse nervoso não está se referindo ao verbo, está se referindo ao substantivo pai. Logo, pai é um predicado nominal. Ele ficou feliz. Esse feliz está se referindo a ele, então, predicado nominal de novo. Eu ando cansada. Esse ando cansada, tipo, a pessoa está andando assim, significa que o estado de espírito da pessoa não está bem. Então, predicado nominal de novo. E você continua divertidíssima de novo, um predicado nominal. Os verbos de ligação são também chamados de verbos copulativos ou verbos não nocionais. Verbo de ligação e a transmissão de um estado. Os verbos de ligação são utilizados para indicar um estado, a gente já viu isso, condições em que alguma coisa ou alguém se encontra. Condições que alguém ou alguma coisa se encontram. Então, eles vão indicar um estado permanente, essas são as significações. Quando a pessoa é permanente aquilo, ele é feliz, ele é feliz. Isso é permanente, a pessoa é sempre feliz. Ela vive triste. Ela vive triste, um estado de permanência. Ele pode ser um estado transitório, quando a gente tem uma mudança. Ele anda feliz, ou seja, ele estava triste e o humor dele mudou. Ela está triste, significa que ela não estava, pois ela está agora. Um estado aparente, ele parece feliz. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja. Ela parece triste, pode ser que esteja, pode ser que não esteja. A continuidade de um estado, ou seja, a gente vai ter uma continuidade daquilo, ele continua feliz. Então, ele estava feliz, passou um determinado tempo e ele continuou. Ela permanece triste. Ela já estava triste, passou um determinado tempo e ela continuou. E um estado mutatório, quando a gente tem uma mudança. Ele ficou feliz e ele se tornou triste. Beleza? O verbo de ligação e o predicativo do sujeito. A gente já viu o que é o predicativo do sujeito. É quando o meu predicado tem como núcleo o sujeito, certo? Predicativo do sujeito é o termo da oração que completa a característica o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade. Aparece maioritariamente após um verbo de ligação num predicado nominal. Então vamos lá. Carlos parece assustado. Quem está assustado? Carlos. Então assustado está se referindo a ele, predicativo do sujeito. Ela está focada. Focada está se referindo a ela. Ela é o sujeito, predicativo do sujeito. Os culpados foram vocês. Quem foram os culpados? Vocês. Então, predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito é o termo da oração que completa a característica do sujeito. O exemplo de predicativo do sujeito. Opa, perdão, pessoal. Acabei repetindo aqui a informação, mas isso não é um problema, certo? A gente reexplica. Carlos parece assustado? Quem parece assustado? Carlos. Carlos é sujeito, então Carlos parece cansado. Ela está focada. Quem está focada? Ela. Então ela é sujeito. Focado está falando dela. Predicativo do sujeito. Os culpados foram vocês. Quem foram os culpados? Vocês. Então a informação fica sobre o sujeito. E, para terminar,
né? Não podia faltar um momento vergonhinha, certo? Então, se vocês quiserem, vocês podem ir no YouTube, procura lá, música dos verbos de ligação, tem várias musiquinhas de verbo de ligação. Eu escolhi uma aqui para passar para vocês. Então, tem uma musiquinha vocês não vão nem saber quem que é, do Latino, chamada Festa no AP, tá? É uma versão dessa música. Então, né, entra lá e fica: ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se, continuar, andar e parecer. Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se, continuar, andar e parecer. Se o verbo for de ligação, predicativo vou ter então. Se o predicado é nominal e a minha franja fenomenal. Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se, continuar, andar e parecer. Meu Deus do céu, que vergonha, mas tudo bem. Gente, se a música cumpriu o objetivo não era fazer eu passar vergonha, embora ela conseguiu cumprir isso. Vocês podem decorar. Eles são poucos, ele fica no ritmo. Se vocês procurarem no YouTube, tem um que está no ritmo certinho, fica com o som. Tem verbo de ligação, é predicado nominal. Tem verbo de ligação, é predicado nominal. O que é predicado nominal? É todo o que a gente tem depois do sujeito. Então, se o meu predicado, se o núcleo do meu predicado for o sujeito, o predicado é nominal e o verbo é de ligação. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.